Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 2 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado Lembrança do Senhor Krishna. Agora vamos ao verso 1. Sri Shukadeva Goswami disse: quando Vidura pediu que o grande devoto Uddhava falasse sobre as mensagens do mais querido, o Senhor Krishna, Uddhava não conseguiu responder imediatamente por causa da excessiva ansiedade que sentiu ao se lembrar do Senhor. Era ele que, mesmo em sua infância, aos 5 anos de idade, estava tão absorto no serviço ao Senhor Krishna que, ao ser chamado por sua mãe para tomar o desjejum matinal, não desejava tomá-lo. Assim é que Uddhava serviu ao Senhor continuamente, desde a infância, e esta atitude de serviço não esmoreceu na velhice. Tão logo foi indagado acerca da mensagem do Senhor, ele imediatamente se lembrou de tudo a respeito dele, do Senhor. Por um momento, ele emudeceu completamente e seu corpo não se mexeu. Ele se absorveu no néctar da lembrança dos pés de lótus do Senhor em êxtase devocional e parecia estar mergulhando cada vez mais fundo naquele êxtase. Vidura observou que Uddhava manifestou todas as transformações corpóreas transcendentais provocadas pelo êxtase total, e que ele estava tentando enxugar de seus olhos as lágrimas de saudade. Assim, Vidura pôde entender que Uddhava tinha desenvolvido completamente um grande amor pelo Senhor. O grande devoto Uddhava voltou logo da morada do Senhor para o plano humano e, enxugando os olhos, despertou suas reminiscências do passado e falou a Vidura com satisfação. Sri Uddhava disse: meu querido Vidura, o sol do mundo, o Senhor Krishna, se pôs, e agora nossa casa foi engolida pela grande serpente do tempo. Que posso te dizer sobre nosso bem-estar? Este universo, com todos os seus planetas, é muito desventurado, e mais desventurados ainda são os membros da dinastia Yadu, porque eles não puderam identificar o Senhor Hari como sendo a personalidade de Deus, assim como os peixes não puderam identificar a lua. Todos os Yadus eram devotos experientes, eruditos e especialistas no estudo da psique. Além disso, eles estavam sempre com o Senhor em todos os tipos de diversões. E ainda assim, só foram capazes de conhecê-lo como o Supremo que vive em toda a parte. Sob nenhuma circunstância, podem as palavras de pessoas confundidas pela energia ilusória do Senhor desviar a inteligência daqueles que são almas completamente rendidas. O Senhor Sri Krishna,
que manifestou sua forma eterna aos olhos de todos sobre a terra, fez desaparecer sua forma da vista daqueles que não eram capazes de vê-lo tal como ele é, por não executarem a penitência requerida. O Senhor apareceu no mundo mortal por intermédio de sua potência interna Yogamaya. Ele veio em sua forma eterna, que é exatamente adequada para seus passatempos. Estes passatempos são maravilhosos para todos, mesmo para aqueles que têm orgulho de sua própria opulência, incluindo o próprio Senhor sob sua forma como o Senhor de Vaikunta. Assim, de Sri Krishna, corpo transcendental, é o ornamento de todos os ornamentos. Todos os semideuses dos sistemas planetários universais superior, inferior e intermediário reuniram-se no altar do sacrifício Rajasuya executado por Maharaj Yudhishthira. Após verem as belas características corpóreas do Senhor Krishna, todos eles consideraram que ele era a hábil criação final de Brahma, o Criador dos seres humanos. As donzelas de Vraja, após passatempos de risos, humores e trocas de olhares, ficavam angustiadas quando Krishna as deixava. Elas costumavam segui-lo com os olhos, e deste modo, com a inteligência atordoada, sentavam-se e não conseguiam completar seus afazeres domésticos. A personalidade de Deus, o controlador todo compassivo, tanto da criação espiritual quanto da criação material, é não nascido. Mas quando há atrito entre seus pacíficos devotos e pessoas que estão nos modos materiais da natureza, ele nasce assim como o fogo, acompanhado pelo Mahatattva. Quando penso no Senhor Krishna, em como ele nasceu na prisão em que Vasudeva estava vivendo, embora ele seja não nascido, em como ele se afastou da proteção do pai, indo para Vraja e vivendo incógnito ali por temor ao inimigo, e em como, embora ilimitadamente poderoso, ele fugiu de Mathura amedrontado. Todos esses incidentes desorientadores fazem-me sofrer. O Senhor Krishna pediu perdão a seus pais por sua incapacidade de servir a seus pés, devido a eles terem se afastado de casa pelo grande temor a Kamsa. Ele disse: ó mãe, ó pai, por favor, perdoai-nos por esta incapacidade. Todo este comportamento do Senhor causa-me dor no coração. Quem, após cheirar a poeira de seus pés de lótus, mesmo que só uma vez, conseguiria se esquecer dela? Simplesmente por franzir suas sobrancelhas, Krishna deu o golpe mortal naqueles que estavam oprimindo a terra. Tu viste pessoalmente como o rei de Sede, Shishupala, logrou o sucesso na prática da yoga, embora odiasse o Senhor Krishna. Mesmo os verdadeiros yogis ambicionam este sucesso com grande interesse através da execução de várias práticas. Quem pode tolerar a separação dele? Certamente, os outros que foram lutadores no campo de batalha de Kurukshetra foram purificados pela investida das flechas de Arjuna, e enquanto viam o rosto de lótus de Krishna, tão agradável aos olhos, eles atingiram a morada do Senhor. O Senhor Sri Krishna é o Senhor de todos os tipos de tríades,
e é independentemente supremo na consecução de todos os tipos de fortuna. Ele é adorado pelos eternos mantenedores da criação, que lhe oferecem a parafernália de adoração, tocando-lhe os pés com seus milhões de elmos. Portanto, ó Vidura, por acaso não é doloroso para nós que somos servos dele, quando nos lembramos de que ele, o Senhor Krishna, costumava apresentar-se perante o rei Ugrasena, que estava sentado no trono real, e dava-lhe explicações, dizendo: ó meu Senhor, deixa-me informar-te o seguinte. Ai de mim, como poderei me refugiar em alguém mais misericordioso do que aquele que concedeu a posição de mãe a uma demônia, Putana, embora ela fosse infiel e tivesse preparado um veneno mortal para ser sugado de seu seio? Eu considero que os demônios, os quais são hostis ao Senhor, são superiores aos devotos, porque enquanto lutam com o Senhor, absortos em pensamento de inimizade, eles são capazes de ver o Senhor sendo transportado no ombro de Garuda, o filho de Taksha, Kashyapa, e levando a arma roda em sua mão. Quando Brahma orou à personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, para que trouxesse prosperidade à terra, ele foi gerado por Vasudeva no ventre de sua esposa Devaki, na prisão do rei de Bodha. Depois disso, seu pai, temendo a Kamsa, trouxe-o aos pastos de Maharaja Nanda, e ali ele viveu por 11 anos, como uma chama coberta, com Baladeva, o seu irmão mais velho. Em sua infância, o Senhor Todo-Poderoso andava rodeado por vaqueirinhos e bezerros, e assim ele viajava pela margem do rio Jamuna, através de jardins densamente cobertos de árvores e cheios de vibrações de pássaros chilreantes. Ao manifestar suas atividades exatamente adequadas à infância, o Senhor só era visível aos olhos dos residentes de Vrindavana. Às vezes ele chorava e às vezes ria, tal qual uma criança, e agindo dessa maneira, ele parecia um leãozinho. Enquanto apacentava os belíssimos touros, o Senhor, que era o reservatório de toda opulência e fortuna, costumava tocar sua flauta, e assim ele animava os seus fiéis seguidores, os vaqueirinhos. Os grandes magos que eram capazes de assumir qualquer forma foram empregados por Kamsa, o rei de Bodha, para matar Krishna, mas no transcurso de seus passatempos, o Senhor os matou tão facilmente como uma criança despedaça bonecos. Os habitantes de Vrindavana estavam perplexos com grandes dificuldades, porque uma certa porção do Jamuna fora envenenada pelo chefe dos répteis, Kaliya. O Senhor castigou o rei serpente dentro da água e expulsou-o dali, e após sair da água, ele fez com que as vacas bebessem a água e provassem que ela voltara a seu estado natural. Krishna, o Senhor Supremo, desejou utilizar a opulenta força financeira de Maharaja Nanda para adorar as vacas, e também ele quis dar uma lição em Indra, o rei do céu. Assim, ele aconselhou seu pai a fazer adoração a Go, ou o pasto e as vacas, com a ajuda de brahmanas eruditos. Ó sóbrio Vidura, o rei Indra, ao ser insultado em sua honra, derramou água incessantemente sobre Vrindavana,
E assim, os habitantes de Vraja, a terra das vacas, ficaram muito aflitos. Mas o compassivo Senhor Krishna salvou-os do perigo com seu passatempo do guarda-chuva, a colina de Govardhana. Na terceira estação do ano, o Senhor desfrutou como a beleza central da Assembleia das Mulheres, atraindo-as com suas belas canções em uma noite de outono iluminada pelo luar. Assim terminamos esse capítulo 2. Aqui nesses versos, né, a Vidura perguntou a Uddhava, né, sobre toda a família de Krishna, sobre Krishna, e Uddhava estava sofrendo muito, né, um devoto puro, porque Krishna tinha partido da terra junto assim, com todo mundo, e ele exibiu assim, os sintomas de um devoto puro, né, os êxtases que são prescritos nas escrituras, como as pessoas se sentem quando estão com saudades de Krishna, né? As gopis, elas sentiam muito isso, completamente. E aí, quando Vidura perguntou, Uddhava caiu assim, no esquecimento completo da vida material, porque ele se lembrou, né, de Krishna, e desde os 5 anos de idade ele fazia vida devocional, né, de lembrar de Deus. E aí então ele entrou no êxtase, assim, ficou. Aí depois voltou a si, né, lembrou do ponto em que estava aqui no mundo material, respondendo a Vidura. E aí temos esses versos onde ele simplesmente vai lembrando de todos os passatempos que são narrados, né, no canto 10. Aqui ele vai falando, né, lógico, no resumo. E no outro capítulo ele vai continuar também a falar um pouco mais desses passatempos, né, de Krishna. Então aqui ele encerrou na dança da raça, né? Falou também da colina de Govardhana, que ele levou para o Senhor Indra, e vários passatempos, sempre naquele sentimento de estar sofrendo, né? Por isso que ele ficava lembrando dos passatempos de Krishna. Por isso que no canto 10 nós temos assim, que ler repetidamente os passatempos de Krishna, para que possamos desenvolver, né, esse sentimento de saudade por Deus. E aqui a gente vê, né, que Uddhava estava em êxtase transcendental, nesse sentimento de separatividade, e começou, né, a falar, lembrar assim, dos passatempos de Krishna, conforme é descrito, né, aqui no Bhagavata, no canto 10. Esse é o sintoma, né? Os devotos puros estão sempre falando sobre os passatempos de Deus, sobre as instruções divinas, e dessa forma todos eles entram numa espécie, né, de êxtase, né, que torna tudo nesse mundo sagrado. Chaitanya Mahaprabhu também tinha esses êxtases, né, de separação, porque ele tinha o humor de Srimati Radharani. Então Radharani é a devota mais elevada de Krishna, então ela tem esse êxtase de separação constante também, né? Então Chaitanya Mahaprabhu demonstrou esses sintomas, né, lágrimas nos olhos, arrepio dos pelos, seus membros, né, se encurtavam, se alongavam, né? Ele agia como um louco. Então assim que acontece, né? Quando você atingir essa posição em que o seu coração vai estar completamente derretido por Krishna, só de falar o nome Krishna você já lembra tudo, né, em relação a ele, e sai assim da performance material, vamos dizer assim. Você entra no espírito e na conexão direta com Krishna. De modo que quanto mais você estuda e relê os passatempos do Senhor, né, mais você vai despertar esse amor adormecido no seu coração. Essa é a forma, né, aqui em Kali Yuga, né, e também cantando o santo nome. Por isso o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna manifestado aqui nessa Kali Yuga, ele pede, né, ele glorifica o Sri Krishna Sankirtana. Ou seja, todo mundo deve se unir
e falar sobre os tópicos do Senhor Krishna, né? Ouvir e cantar os seus nomes juntos. Isso vai criar uma egrégora divina fenomenal, né? Que vai purificar todo o universo, não só o planeta Terra. Então, quanto mais pessoas estiverem unidas, cantando o nome, falando sobre Krishna, né? Discutindo sobre os tópicos divinos, passando suas realizações, isso vai tornar o planeta Terra um paraíso, né? Porque vamos assim, dissipar todas as energias negativas que só têm interesse em colocar medo nas pessoas, deixá-las em ignorância e fazerem com que elas fiquem entretidas com inutilidades materiais, né? Com informações corriqueiras assim, da vida, e as pessoas esquecem que são espírito, entram no modo da ignorância e da paixão e vivem assim, em completa ansiedade nesse mundo, só com medo, né? Inseguras, esquecem que existe um controle supremo por trás de tudo e que Krishna está dentro do seu coração agora na forma do Senhor Vishnu e que é só você se refugiar em Deus e ocupar a sua mente nele, em tudo relativo a ele, que você vai ficar em paz e sua vida vai seguir muito bem, protegida diretamente por Deus, porque Krishna ele protege o seu devoto, né? Diretamente. Então, se nós temos essa confiança, essa fé, por que não, né? Nos refugiarmos na força suprema do universo que bondosamente, né, ou misericordiosamente está presente em nosso coração. E aí vamos nos tornar como Uddhava, né, em vez de nos interessarmos por coisas materiais que só criam, né, degradação, contaminação na nossa mente, por que não mantê-la sempre purificada, né, glorificando a Deus em nosso coração, orando, lembrando, né, cantando, estudando os passatempos de Deus, de modo que tudo isso tem que ser repetido, capítulo a capítulo, né? Eu tenho que falar para que vocês possam entender, né, a essência do porquê, né, o Srimad Bhagavatam foi deixado aqui por Srila Vyasadeva, que é uma encarnação literária de Krishna, né? Porque antigamente tudo era só falado, né, de ouvido em ouvido. Mas quando chegou em Kali Yuga, né, Vyasadeva transformou em escrituras esse conhecimento. Então, os Vedas, né, estão todos aí, todo o conhecimento do universo, porém o Srimad Bhagavatam é o fruto maduro dos Vedas, é o conhecimento mais elevado, porque o Bhagavatam ele fala só sobre Krishna, só sobre, né, a causa de todas as causas. E por isso Krishna no Bhagavad Gita ele estava falando, pensa sempre em mim, torna-te um devoto, adore-me, entrega a sua mente para mim, deixa que eu vou cuidar da sua vida, relaxa um pouco, para de aceitar informações do mundo material que só querem, né, destruir a sua alma, né? Para de ter ambição assim, material, e que tudo isso aí é ilusão, que no final, com a morte do corpo físico, tudo termina e depois também todo esse universo vai também ser destruído. Entende? E agora nós estamos aqui de posse desse conhecimento, ouvindo aqui nesse capítulo como o devoto Uddhava, né, ficou assim só de lembrar de Krishna, então ele lembrou de todos os passatempos, e isso às vezes é repetido em vários capítulos, porque é o sintoma, né? Se você é um devoto puro, ou está indo para a pureza, né, e é rendido a Krishna, então a prova de que você realmente está conectado com Deus é quando você começa a querer repetidamente estar em contato, né, com esses passatempos de Krishna, com as instruções do Bhagavad Gita, com a associação de devotos, adoração à deidade, né, seja externa ou dentro do seu coração, de forma que é tudo isso, né? O nosso livre-arbítrio é para escolher, né? Queremos ficar aqui no mundo de Maya ou queremos voltar para Krishna? Se estamos aqui no mundo de Maya, ainda é ilusão, é porque nós temos inveja de Deus, né? Ou queremos ser Deus. Então Krishna fez esse arranjo desse mundo material e agora você está aqui
em ilusão, passando, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Então temos que sair desse ciclo, né, de absurdo, de estupidez da mente, e nos fixar nos pés de lótus do Senhor Krishna o quanto antes nessa maravilhosa forma humana, para voltarmos para a morada definitiva, né, última, que é o mundo espiritual. Né? Para que nós vamos ficar aqui? Temos que perguntar por que nós viemos para cá, por que nós estamos aceitando essa condição de ilusão, esquecidos daquilo que somos. Né? Isso é inteligência. O Bhagavad Gita é todo falado assim, com esse conceito inteligente, onde Krishna, né, manifesta todas as respostas adequadas. Então, por que não seguir? Se você quer seguir uma vida espiritual, se associe com pessoas que estão seguindo a vida espiritual. Você não precisa ficar dando desculpa, né, para sua família, para todos aqueles amigos, pessoas que ficam te julgando, mas que são completamente ignorantes da vida espiritual, né? Não entendem nada de Krishna. Agora, se você está ouvindo agora aqui esse Srimad Bhagavata, né, significa que Krishna, né, está gostando da sua boa intenção de querer ouvir sobre seus passatempos. Está te dando uma oportunidade. Então use a sua forma humana adequadamente e faça o que tem que ser feito. Né? Não fica aí parado no tempo, ou morno, né? Querendo viver uma vida material, uma vida espiritual. Assim, isso não existe. Você tem que viver a vida espiritual e usar, né, a vida material para servir a Deus. E, de alguma forma, tentar favorecer as outras almas que estão perdidas nesse mundo. Então, nós ensinamos nessa Kali Yuga todo mundo a cantar o nome de Deus, que é o processo que Krishna nos deixou através de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E se as pessoas quiserem cantar, canta, senão, o problema é delas, né? Agora você tem que estar, né, sempre acessível a Deus, à vontade dele, deixar ele coordenar a sua vida através, né, do seu interno, do seu coração. Então, Uddhava, né, desde 5 anos de idade, imagina, vivia absorto em Krishna, e agora, quando ele ouve a palavra Krishna, ele simplesmente caiu em êxtase. Né? Tem um passatempo de Srila Prabhupada também, que ele, antes da aula, né, começou a cantar aquela música, né? Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari. Quando ele começou a cantar essa música, que descreve, né, o mundo espiritual, né, Krishna com as gopis de Yashoda, né, toda a expressão devocional dele nas florestas, quando ele começou a cantar, ele simplesmente saiu aqui do mundo material, né? Entrou no mundo divino, assim como Uddhava entrou antes, agora, quando Vidura fez a pergunta para ele sobre Krishna. Aí o pessoal teve que esperar um pouquinho e falou, vamos cantar Hare Krishna, que talvez Prabhupada volte. Né? Aí Prabhupada, aí começaram a cantar, e depois de uns 15 minutos, Prabhupada voltou naquele ponto do mundo material que ele estava. Né? E aí ele falou, tudo bem, vamos continuar a aula. Entende? Então a mente tem essa capacidade, você vai além da mente, mas quando você volta, a mente ela está num ponto específico do passado, vamos dizer assim. E aí o devoto vai lá no mundo espiritual e já volta, né? Dessa forma, né, as coisas místicas que temos com os passatempos dos devotos puros. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gauranitai. Todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada. Todos os devotos reunidos. Haribol.